Como eu falei, há uma relação entre o texto de Filipenses com as estratégias adotadas por Filipe II e Alexandre o Grande. Eu coloquei à disposição do versículo um pouco modificada aí na tela para que vocês possam observar. Nós temos em destaque aí o que eu enumerei como ponto 1 e ponto 2, que são partes do texto, que diz que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipe II dizia que a unidade era fundamental na batalha. Uma estratégia de guerra que ele tinha durante as suas batalhas era de que os soldados se unissem. Inclusive, ele tinha uma estratégia na qual os soldados formavam uma barreira, todos com o escudo, um ao lado do outro, formando 4 cantos, uma espécie de quadrado, e assim eles avançavam. Era importante que nenhum deles fosse ferido, que nenhum deles saísse do ritmo dos demais, porque comprometia toda a barreira. Alexandre, ou melhor, Filipe II, então, ele dizia sobre essa importância de estarem firmes como um só espírito e lutarem juntos no campo de batalha. Em número 2, no nosso texto, nós temos que nada estáis intimidados pelos adversários. E é exatamente um princípio que tinha Alexandre o Grande, o de não se intimidar. Em outras palavras, lutar com ânimo, com coragem, sem se importar com quem seja o inimigo ou com qual seja a situação, tendo em vista o objetivo maior a ser defendido na batalha. Conta-se que, certa vez, um soldado foi pego fugindo dos pelotões e ele foi então levado até Alexandre e denunciado: olha, esse soldado estava tentando fugir. E Alexandre então olha para aquele soldado e diz: me diga qual é o seu nome. E aquele soldado vira e responde: meu nome é Alexandre, Senhor. Diz que Alexandre o Grande pegou no peito daquele soldado e disse: você muda de nome ou você muda de atitude. Porque ele não admitia a covardia, a intimidação. Ele não admitia o medo que acovardava. E é interessante que Paulo, então, ele trata esses 2 princípios. Eu imagino os filipenses lendo ali e tendo seus corações enchidos de ânimo para lutarem juntos, sem medo, pela fé evangélica. Eu não vou falar aqui sobre a realidade da luta, porque todos nós sabemos pela experiência das tribulações, dos enfrentamentos, das adversidades que nós temos em prol do Evangelho. Mas eu gostaria de falar nesta noite sobre a postura do cidadão celestial, ou em outras palavras, pretendo responder em 2 pontos a seguinte pergunta: como devemos nos portar, sendo nós cidadãos celestiais diante do mundo? Ou seja, nós sabemos que nós não somos desse mundo. Também sabemos que fomos resgatados por Deus, alcançados pelo Evangelho. E também compreendemos que não somente cremos nisso, como também padeceremos e lutaremos por isso. A questão é: como nós devemos nos portar? Ou qual deve ser a nossa estratégia de luta? Se Paulo diz no verso de número 27, portai-vos como cidadão, a pergunta é: como nos portar, sendo nós cidadãos celestiais?
Como eu falei, não há muito segredo aqui na forma como nós colocamos o texto aqui ao lado. Os irmãos já podem ter uma base dos 2 pontos. O primeiro deles, a primeira postura do cidadão celestial diante do mundo é a de unidade em prol do Evangelho. É o que resume a afirmação que Paulo diz: que estejais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Unidade não é uma palavra nova no vocabulário do apóstolo. É um dos deveres primordiais do crente para Paulo. Não me seria difícil aqui recordar com os irmãos as várias passagens onde Paulo trata a respeito da unidade entre os crentes em prol do Evangelho. Eu poderia citar Gálatas 6, Efésios 4, Colossenses 3, de 13 a 16. Paulo trata disso nas suas cartas. Uma carta especial eu gostaria de me ater, a carta que ele escreve aos Coríntios. Logo após a saudação, no versículo de número 10 do capítulo de número 1, ele já roga para que todos tivessem a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Paulo tratou com uma igreja que tinha uma forte disputa, grande ciúme, facção, era uma igreja desunida. E ele então escreve a primeira carta tentando mostrar para aqueles crentes que é importante a unidade no seio do povo de Deus. É importante a unidade na diversidade. Paulo ele vai fazendo isso capítulo após capítulo, até que ele chega no capítulo de número 12. E ele vai tratar acerca da unidade orgânica da igreja. E eu gosto muito da analogia empregada por Paulo quando ele compara a igreja com o corpo. Talvez seja até a melhor analogia existente para compreendermos a importância da unidade em prol do mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. A importância da unidade em prol do Evangelho de Cristo, do qual todos nós fazemos parte. Essa analogia nos faz compreender as nossas diferenças, as nossas funções diferentes, assim como o corpo tem partes diferentes, com funções diferentes. Nos faz entender o nosso propósito secundário diferente em prol de um propósito maior que nos une, que é o quê? A edificação do corpo. Você hoje não tem o privilégio de estar ao lado do seu irmão. Nosso culto é online, mas talvez você esteja aí ao lado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Mas olha bem para ele. Observe-o bem. Você foi chamado para caminhar junto com ele. Mas não é só chamado para caminhar com a sua família, não. Você foi chamado a caminhar com os irmãos da igreja, que também são cidadãos celestiais. Você e eu temos a obrigação de caminhar junto com estes irmãos, de lutar ao lado deles. Nós somos chamados, inclusive, para servirmos de suporte para os nossos irmãos. Nós temos a obrigação de defender os nossos irmãos. Você tem essa obrigação de defender o irmão e de proporcionar-lhe os meios necessários para que ele se mantenha firme na luta. Lembra quando eu falei da estratégia de Filipe II, da unidade? Guarde ela, pois muito útil ela é para nós compreendermos a importância daquele que luta ao nosso lado. Não importa o quanto nós somos, qual é a pressão que eu estou enfrentando, ou a pressão enfrentada pelos que estão ao meu lado. Meu dever é ajudá-lo
para que ele se mantenha firme. Enquanto ele estiver firme, eu também estarei. Enquanto ele estiver de pé, eu estou protegido. Não é isso que Paulo vai mostrar na analogia do corpo? Que se uma parte do corpo adoece, todo o corpo também sofre. Foi isso que ele tentou mostrar aos crentes em Corinto. Eu vou dizer-lhes uma coisa. Na verdade, eu vou dizer a mim mesmo uma coisa. Vou dizer isso para nós, que somos todos parte do mesmo corpo. Nós devemos abandonar o individualismo. Infelizmente, temos pensado muito em nós mesmos, no nosso próprio conforto, e temos esquecido dos que estão ao nosso lado. Talvez por isso que as missões na igreja andam de maneira tão fraca. Talvez essa seja a causa do fracasso do evangelismo, porque nós não estamos unidos. Nós temos pensado tanto em nós que às vezes nos esquecemos dos outros. Talvez por isso a nossa visão de expansão tem sido tão curta, porque nós não conseguimos enxergar além de nós mesmos. Eu me lembro aqui de uma canção do Sérgio Lopes. Eu não vou colocar a canção como um todo por conta dos direitos autorais, mas ela diz assim: nem sempre quando eu chorar e a dor não puder suportar, tentar me levantar, sem mãos para me ajudar e parecer que estou no fim. Não pense que eu desisti e abandonei o meu Senhor. Talvez a minha dor seja um teste para o seu amor. Dependo de você para me levantar. Deixe que o amor de Deus entre no teu coração, e quando vir o teu irmão sofrer sozinho, estende para ele a tua mão. No mundo só se vive uma vez, e só se colhe o fruto do que se plantar. As mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar, e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Conta-se também a história de um grande monte de arroz, uma lenda chinesa. E essa lenda diz que um rapaz perguntou: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? E aquele mestre diz: o inferno é um grande monte de arroz, com pessoas famintas, que têm em suas mãos palitos de 2 a 3 metros. E eles então vão lá e fincam os palitos no monte de arroz. Mas pelo tamanho do palito eles não conseguem trazer o arroz à boca. E eles padecem de fome. O céu é um monte de arroz, com pessoas ao seu redor, tendo em suas mãos palitos de 2 e 3 metros. E eles fincam os palitos no monte de arroz. Mas ao invés de tentar trazer o arroz à sua própria boca, eles estendem até a boca do seu próximo. E assim um alimenta o outro. E todos ficam fortalecidos. Meus irmãos, nós somos chamados para fazer parte de uma família. Não unicamente para sermos individualmente salvos. O Senhor Jesus, nos seus últimos momentos, reunido com seus discípulos, ele disse assim: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E na sua última intercessão aqui na terra, antes da cruz, ele diz: aperfeiçoa-os na unidade,
a fim de que sejam um. Se quisermos nos portar como cidadãos celestiais, pessoas dignas do Evangelho, do qual fomos vocacionados, devemos, sem dúvida, lutar pela unidade, buscar essa unidade e zelar por ela. Lutamos juntos pelo mesmo ideal. Somos parte da mesma nação, do mesmo povo. Procure sempre manter o foco da unidade durante a sua caminhada. Ao olhar para o seu irmão na igreja, seja ele qual for, não é só aqueles mais próximos, não. Lembre-se, antes de tudo, que ele é responsabilidade sua. Unidade em prol do Evangelho. Muito poderia ser dito a respeito da unidade, e confesso que poderia levantar ainda mais alguns pontos. É um assunto muito envolvente. Paulo trata muito disso. Contudo, é igualmente importante que eu traga aos irmãos o segundo ponto, a segunda ordenança de Paulo. Depois que os soldados estão juntos em uma grande linha de defesa, quando estão alinhados, eles precisam também atacar. Se no ponto de número 1 a ideia é de unidade para se defender, agora no ponto de número 2 nós somos chamados a avançar e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Em segundo lugar, como cidadãos celestiais, nós devemos nos portar com coragem e ousadia em prol do Evangelho. E é interessante nós observarmos que quando o Evangelho estava em jogo, Paulo não recuava. Ele seguia avante com ousadia e firmeza. Um texto que nos mostra isso bem claramente é Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação. Ou melhor, não me deixo envergonhar, intimidar, pois o Evangelho é poderoso, é dinâmico, ele gera energia. O apóstolo afirma que não se abalava diante da incredulidade, do escárnio e dos debates daqueles que se diziam sábios. Ele não se sentia constrangido do Evangelho, e sim pelo Evangelho. Se sentia constrangido a estar com Cristo e a lutar por Cristo. Muito pelo contrário. Ao invés de se sentir envergonhado, ele passa a exaltar o Evangelho, confessando o seu poder sem igual, seu poder explosivo, capaz de alcançar quem quer que seja, judeus, gentios, homens, mulheres, crianças, adultos, pobres, ricos. O Evangelho salva, porque nele está implícito o próprio Cristo. E é exatamente aqui que vemos a dubiedade do Evangelho. O seu poder de salvar e condenar, trazendo consigo o Salvador e o Juiz, a vida como também a morte. E é aqui que me pergunto, será mesmo que vamos em prol do Evangelho? Ou é o Evangelho que vem em prol das nossas vidas? É difícil dizer que vamos em prol de algo que é maior do que nós. Mas o que eu quero defender aqui nessa noite, tendo como base esse texto de Filipenses, é que em nome desse Evangelho que nos alcançou e fazemos parte, transformados em cidadãos celestiais, nós devemos ser corajosos e ousados. Nós devemos arregaçar as nossas mangas e trabalhar, nos empenhar, propagar essa palavra. Eu utilizo esses dois termos, coragem e ousadia, porque eu acho que eles se completam. Acho que a coragem leva à ousadia. Não adianta apenas nos defendermos se não atacarmos. Não adianta sermos corajosos se não sermos ousados.
Precisamos prosseguir, ir adiante, marchar, como diz aquele hino, marchai sim avante, marchai sim erguendo o seu pendão real avante. Nós temos uma nação, uma cidadania. Lembra quando eu falei sobre a situação do Alexandre e o soldado que era o seu xará? Pois bem, para Alexandre era inadmissível a covardia e a intimidação. Ele vencia porque lutava com coragem, acreditando. Muitas vezes nós esquecemos do que é o Evangelho, nós esquecemos o seu poder e também a fonte do seu poder. Nós nos esquecemos do que é ser cidadãos celestiais e já ficamos derrotados diante das pessoas, nos calamos quando temos a oportunidade de anunciar e pregar a palavra de Deus, de impactar vidas, de tirar pessoas do inferno, de causar restaurações, de ajudar tantas pessoas que precisam conhecer a Deus. Nós nos sentimos encolhidos diante das pressões causadas pelo mundo, pela sociedade, pelos adversários, pelos valores invertidos que nós temos sofrido nesses últimos tempos, e nós nos calamos. E pior, às vezes nos compactuamos com o mundo para não perdermos espaço. Nós nos conformamos, como falamos hoje pela manhã, com este século, a fim de não ofendermos, de sermos politicamente corretos. Nós temos vergonha de desafiar e apresentar o Evangelho como algo superior. E aí eu me pergunto, até que ponto nós confiamos no poder do Evangelho? Será que não estamos enxergando o Evangelho com os mesmos olhos dos loucos do mundo? O que é o Evangelho para você? Anteriormente eu estava falando a respeito da vida cristã a nível social, a nível coletivo, é todos juntos, é unidade em prol do Evangelho. Agora eu falo a vocês em um nível individual, como você encara o Evangelho? Qual o seu valor? A pátria celestial é algo que você anseia ou é algo que você deixa para pensar mais tarde? Nós temos influenciado o mundo ou nós temos sido influenciados por ele? Nós estamos iluminando o mundo ou nós estamos tentando trazer o mundo para dentro da igreja porque nós já não confiamos mais no Evangelho? O que eu quero dizer para vocês e também digo para mim é que precisamos primeiramente termos a firme convicção do valor do Evangelho. Paulo não se intimidava porque ele reconhecia o valor e o poder do Evangelho. Ele prosseguia com coragem e ousadia porque se portava como um cidadão celestial e ele tinha orgulho dessa cidadania. Será que homens como Paulo só poderão ser encontrados na Bíblia? Será que os heróis do Evangelho só serão achados confinados nas páginas da história? Diga-me qual o valor que você dá ao Evangelho e eu te direi qual é o nível da sua coragem e da sua ousadia em prol deste Evangelho. Nós dizemos em alto e bom som que nós somos embaixadores do Evangelho de Cristo. Se somos embaixadores, onde está a nossa representação? E se representamos o Evangelho, onde está a nossa convicção? Nós temos muitos adversários. Numerosos são os inimigos do Evangelho de Cristo e devemos nos portar com coragem e ousadia, não admitindo jamais que nos intimidem. O diabo, o mundo e aqueles que distorcem o puro Evangelho de Cristo devem ser combatidos. Como representantes desse Evangelho, devemos levá-lo e anunciá-lo com todo vigor e ânimo para aqueles que estão perdidos. A coragem e a ousadia em prol do Evangelho nos deve mover à ação. Ou será que nós nos damos por satisfeitos em sermos mantenedores,
A igreja está boa do jeito que está, minha vida está boa do jeito que está. Nós falamos hoje pela manhã sobre a questão da santidade, sobre o querer crescer, desenvolver. E a gente vê, infelizmente, pessoas que não saem do lugar, pessoas que estão paradas, estagnadas, pessoas que têm aí anos e anos de igreja, mas que não avançam, ficam paradas. A mídia tem colocado cada vez valores mais contrários ao Evangelho e princípios cada vez mais voltados contra a palavra de Deus. A publicidade tem escarnecido de nós, tem zombado de nós. E o que nós temos feito? Estamos indo contra eles ou estamos nos intimidando? Novelas que exaltam o adultério, minisséries que exaltam a fornicação, reality shows que exploram a pornografia, filmes que estimulam a violência, têm nos incomodado. Desorientações têm nos deixado em que posição? Ideologias distantes do ensinamento da palavra de Deus. Qual tem sido a sua postura como cidadão celestial? Meus irmãos, concluindo, nós temos o exemplo de Paulo, como um homem que se portou dignamente como um cidadão celestial. Alguém que viveu acima de tudo por modo digno do Evangelho. As suas lutas e perseverança nos mostram isso. Nós somos privilegiados. Temos a graça de sermos cidadãos celestiais e ainda mais, o privilégio de lutarmos por esse reino, de sofrermos em nome deste nobre ideal. Nós fomos alcançados pelo Evangelho. Mas a vida cristã não para por aí. Nós somos orientados a nos portarmos como cidadãos celestiais, a buscarmos a unidade em prol do Evangelho de Cristo. Somos parte de um mesmo povo e devemos nos empenhar para mantermos a unidade. Mais do que isso, devemos nos esforçar diligentemente para sermos apoio ao nosso irmão, não apenas zelarmos pela unidade, como também sustentar o nosso irmão, tendo em vista que o seu fracasso é também o meu fracasso, o seu sucesso é o meu sucesso. Devemos estar bem protegidos, unidos, firmes em prol do Evangelho. Mas nós também devemos lutar, não nos intimidando, mas invadindo, tomando espaço. A nós foi confiado o Evangelho de Cristo. E ele é a fonte do poder gerador de energia. É o que o mundo está precisando, esse mundo tão caótico. A caminhada é difícil. Afinal, a nossa cidade não é deste mundo. Mas lembre-se de que ser cidadão celestial é um privilégio que compensa todas as lutas. Sofrer e até mesmo morrer por este ideal é algo que nós nem merecemos. Exaltemos e nos orgulhemos da nossa cidadania, por termos, pois, como cidadãos celestiais, que possamos dizer com orgulho santo: eu sou um cidadão celestial. Amém.